Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Papo com a Liga. Eu sou a Natália Grilli e hoje a gente vai falar sobre a segunda sessão de negociação do Tratado Global contra a Poluição Plástica, incluindo o ambiente marinho, que ocorreu de 29 de maio a 3 de junho na sede da Unesco em Paris, na França. Antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu acho que é importante a gente dar um breve contexto sobre o tratado, né? Ele começou, né, a ser mais discutido a partir de fevereiro de 2022, quando foi publicada uma resolução a partir da Assembleia Ambiental da ONU, que trazia as diretrizes e os prazos para a elaboração desse inédito tratado global legalmente vinculante para lidar com a poluição plástica no meio ambiente. E segundo essa resolução, né, entre 2022 e 2024, vão acontecer 5 sessões de negociação para a construção do tratado, que a gente chama de INCs, que faz referência à sigla, né, de sessão de negociação em inglês, e que ao final dessas sessões de negociação, em 2024, a gente deve ter um texto finalizado desse tratado. A primeira sessão de negociação ocorreu em Punta del Este, em novembro do ano passado, no Uruguai. E, além dessa de Paris, as próximas estão previstas para ocorrerem no Quênia, em novembro de 2023, no Canadá, em abril ou maio de 2024, e na Coreia do Sul, em outubro ou novembro de 2024. Essa é, sem dúvida, uma tarefa muito ambiciosa, mas que também traz uma oportunidade sem precedentes da gente fechar a torneira da poluição plástica e transformar o jeito que a gente se relaciona com esse material que já virou parte da nossa rotina. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar alguns links úteis para quem quiser se aprofundar mais sobre o tratado. Dito isso, gostaria de apresentar então quem são as nossas convidadas de hoje, que estiveram lá em Paris para a sessão de negociação e vão trazer as suas diferentes visões sobre o processo. Primeiro a gente tem a doutora Ana Luísa Figueiredo, Ana Luísa Figueiredo Lacerda, que é oceanógrafa pela Universidade Federal do Ceará, com doutorado em oceanografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente atua como pesquisadora na Universidade de Sorbonne, na França. Nos últimos anos, a sua pesquisa avalia os múltiplos impactos da poluição por plásticos no oceano, como, por exemplo, as fontes e rotas de plásticos no mar, e seus impactos na biota, com foco na dinâmica do biofilme associado aos plásticos, conhecido como platisfera. A Ana Luísa faz parte da coalizão de cientistas para um tratado de plásticos efetivo e tem contribuído para a elaboração de resumos com evidências científicas a serem utilizados por tomadores de decisão durante as negociações do tratado. Bem-vinda, Ana. A gente tem também a Lara Ivanitsky, que ela é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em Gestão Ambiental pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Na Oceana, desde 2017, a Lara é gerente de advocacy, lidera as campanhas de combate à poluição marinha por plástico e é autora dos estudos Um Oceano Livre de Plástico e o Mercado de Delivery de Refeições e a Poluição Plástica. Em sua carreira, a Lara trabalhou com diversas organizações não governamentais internacionais em projetos relacionados à conservação marinha e gestão pesqueira. Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sua pesquisa analisou os efeitos nas áreas marinhas protegidas sobre a biomassa de peixes e recifes de coral em Raja Ampat, na Indonésia, e os aspectos de gestão que conduzem essas mudanças. Bem-vinda, Lara, obrigada pela sua presença. E, para finalizar, a gente tem a Paula Paris, que é economista pela PUC de São Paulo, especialista em gestão de projetos pelo SENAC de São Paulo e relações governamentais pelo INSPER. Trabalhou com produção cultural entre o final da década de 2000 e o início dos anos 2010 e há mais de 10 anos atuando em projetos com foco em elaboração e execução de projetos de sustentabilidade e economia circular. Faz parte da equipe que auxiliou na mobilização da iniciativa Rede pela Circularidade do Plástico e que trabalhou em alguns convênios com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, também com foco na melhoria de gestão de resíduos e logística reversa no Brasil. Participou das negociações do Tratado Global da Poluição Plástica, representando a Associação Brasileira de Indústrias do Plástico e hoje atua como coordenadora programática de reciclagem inclusiva na Fundação Avina. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Ana, vou começar com você. Em muitas falas ali durante o evento, né, tanto de Estados-membros quanto de diversos stakeholders, a gente ouviu a necessidade de se tomar decisões baseadas em dados científicos.
Explica um pouco para a gente o que é a coalizão de cientistas para um tratado de plásticos efetivo, como foi a atuação da coalizão durante essa sessão de negociação e qual o papel da comunidade científica no processo de construção do tratado como um todo. Bom, primeiramente, obrigada, Natália, pelo convite. É, e na INC, nós, da Coalizão dos Cientistas, a gente visou fornecer informações com base científica e de independente. Ou seja, o nosso grupo, né, que é o Science Coalition para um tratado eficaz dos plásticos, ele é formado por um grupo multidisciplinar de cientistas, um grupo internacional, ou seja, a gente tem cientistas de diferentes partes do mundo que trazem consigo essa bagagem de entender as necessidades locais e regionais das suas regiões, e também é um grupo transdisciplinar. Então, o objetivo é ter essa visão holística do problema e fornecer evidências com base científica e de forma independente para os tomadores de decisões, né, que são os membros de Estado e os stakeholders, como você mencionou. Então, isso vai garantir um tratado que será feito de forma mais justa, a gente pode dizer assim, tanto da parte ambiental, social e econômica. Esse é o nosso interesse, é fornecer essas informações científicas de forma independente para garantir a criação de um tratado eficaz. E aí, antes das negociações, né, da INC2 e também para as próximas reuniões, a gente produziu alguns documentos, alguns resumos, focando nos tópicos principais que seriam levantados, né, que vêm sendo levantados na criação do tratado, para que a gente possa fornecer de uma forma sucinta, clara e objetiva as evidências científicas para os tomadores de decisões. Porque a gente entende que é difícil, né, para alguns tomadores de decisões fazer esse levantamento de todas as informações científicas que tem, que muitas das informações são publicadas, por exemplo, em jornais internacionais, em revistas científicas, né, com uma linguagem científica, claro, então talvez não é tão clara e objetiva para esses tomadores de decisões. Então, o que a gente fez foi reunir esse grupo multidisciplinar, transdisciplinar, para produzir esses reports, que vão dar base, né, para os tomadores de decisões se posicionarem nas negociações, e, ao mesmo tempo, a gente, como um grupo, né, esteve presentes nas duas primeiras reuniões, estaremos presentes nas próximas, para fornecer de uma forma presencial mais essas informações, né, para conversar, para dar suporte aos tomadores de decisões e todas as partes envolvidas nessa negociação, no tratado. Obrigada, Ana. Super importante mesmo a participação de um grupo de cientistas transdisciplinar, né, e de vários lugares do mundo que possa aí aportar com o melhor conhecimento científico disponível. Lara, a gente, né, segundo a resolução da UNEA, esse é um processo em que apenas os Estados-membros, né, os países, que têm o poder de decisão. Mas a gente viu que tanto no INC1 quanto no INC2, posicionamentos muito relevantes por parte de organizações da sociedade civil, especialmente voltadas para o meio ambiente marinho e também com relação a questões de saúde pública. Como que você enxerga a participação da sociedade civil no processo de construção do tratado e como você acha que ela pode ser aumentada e qualificada? Obrigada, Nath. Também quero dar um alô aqui para quem está assistindo a gente. Não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde, então vai ficar só no alô mesmo. Agradecer pelo convite para participar aqui, contar um pouquinho da experiência. E também cumprimentar a Paula e a Ana. E você, né, Nath, que também estava em Paris. Eu acho que antes de responder as perguntas, foi muito legal ver a quantidade de mulheres que participaram aí da delegação brasileira em Paris, né? Então fiquei bastante contente. Tem algumas fotos que mostram, né? Só a mulherada ali. Então isso é muito importante. A gente também está fazendo mais no equilíbrio de gênero, né? Mas está participando, ter voz ativa nesse processo.
De fato, quando a gente fala de tratados internacionais, quem tem o poder da decisão são os Estados-membros, mas a gente sabe que essas decisões elas são tomadas com base em informações técnicas científicas, ou deveriam ser, né? Por isso o papel tão importante da ciência. A Ana trouxe muito a importância da construção e a informação de quem está ali sentado fazendo as negociações. Então, esse é um ponto super importante, a gente partir do princípio de que as decisões precisam ser tomadas com base em ciência. Para além disso, quem participa dessas negociações, seja em loco, seja no momento que antecede as negociações, é sempre um grupo que, né, que compõe cientistas, as próprias indústrias, a sociedade civil, entidades do governo, e cada um deles tem um papel em informar a delegação do Itamaraty, então, que vai estar ali sentada na mesa, de fato, fazendo as falas e tomando essas decisões. Então, a participação da sociedade civil ela é muito importante também nesse processo de informação e de trazer mesmo as demandas, traduzir o que são as demandas da sociedade para o tomador de decisão. E equilibrar também essa participação. Eu acho que uma coisa que a gente viu muito lá em Paris foi a presença muito forte da indústria, né, da cadeia produtiva, que vai ser afetada por um tratado, seja qual for o resultado desse tratado, é a cadeia que vai ser afetada por ele. Então, a gente viu uma presença muito forte da indústria, e por isso é importante também que a sociedade civil esteja presente para fazer um equilíbrio aí dessas forças, vamos dizer, que influenciam também esse processo de tomada de decisão. Claro que estar em loco é muito mais complicado para quem está na sociedade civil, quem é ONG, porque a disponibilidade de recursos é menor, então isso limita também a participação em loco das organizações da sociedade civil. Eu considero que em Paris foi muito tímida a participação da sociedade civil em comparação com as outras entidades, e nesse processo, né, daqui até novembro, precisa existir um fortalecimento maior das organizações que trabalham com esse tema aqui já historicamente no Brasil, para participarem fisicamente, né, dessa negociação, porque é muito diferente você estar lá, do lado do negociador do Itamaraty, trazendo as suas demandas, trazendo os seus posicionamentos. Então, é importante a gente democratizar mesmo, trazer mais acesso para que mais entidades da sociedade civil participem desse processo. Acho que um exemplo muito bacana também foi ver a participação de catadores, né, nacional e internacional, e como isso influenciou o processo. Porque no INC1 teve uma participação, sim, dos catadores, mas no INC2 foram muito mais representantes do movimento a nível internacional, então tiveram side events, e as demandas que eles trazem foram traduzidas ali, né, na voz da Maria Angélica, que foi a negociadora, que, né, fez questão de incluir, porque tem que incluir mesmo, né, mas fez essa inclusão, né, a importância dos catadores na transição justa. Então, tudo isso é um processo de influência dessa tomada de decisão. E a sociedade civil, as ONGs, têm um papel também importante nisso, de elevar a barra. Porque a gente está falando ali de uma negociação internacional de países que são produtores de petróleo, são produtores de resina e plástico, e países que não são, né? Então, assim, são realidades completamente diferentes, tentando negociar um tratado comum que vai ser implementado por todo mundo e ratificado por todo mundo. Então, é muito natural que países que são grandes produtores vão tentar frear um pouco o processo, né? Ou não tenham posicionamentos tão ambiciosos, né? Por exemplo, o tratado traz alguns dispositivos de banimento, alguns dispositivos de phase-out, dispositivos de reuso. Então, tem alguns países que naturalmente vão se posicionar contra isso, e tem outros países que já têm legislação, que já têm mecanismos, que vão se posicionar a favor e vão, então, elevar essa barra. E o papel das organizações da sociedade civil, sendo uma delas, é de elevar essa barra, a gente pressionar por um tratado ambicioso, porque no processo de negociação a coisa é desidratada, né? Ela sangra um pouco até se chegar num acordo que seja minimamente ali consenso entre os países. Então, a sociedade civil ela tem uma importância muito grande de estar influenciando esse processo, de a gente estar dando voz não dando voz, né, mas acho que ampliando e viabilizando com que isso chegue a quem está tomando decisão.
E não necessariamente isso precisa acontecer só no momento que a negociação está ali rolando, né? Que é o INC2, o 3, o 4, assim por diante. Tem um processo, que é esse processo, como é que eu vou dizer, entre safra, assim, né? Vamos dizer, que vai ser daqui até novembro, de grupos de trabalho que vão ser constituídos pelo Itamaraty, pelo Ministério do Meio Ambiente, uma composição com indústria, catadores, ONGs, e é nesse processo que a gente também consegue influenciar. Então, vão ser definidos critérios, o que a gente considera um plástico de uso único desnecessário, o que é um plástico de uso único problemático, né, que está no escopo do tratado. Então, esses critérios, a indústria vai dizer uma coisa, o catador vai dizer outra coisa e as ONGs vão dizer outra coisa. Então, assim, é importante estar nesse processo também para qualificar o debate, né, e a academia também tem que participar ativamente desse processo. Então, tem oportunidades para a sociedade civil se engajar e participar, não só fisicamente, né, em loco ali na negociação, mas ao longo do processo de discussão, construção, grupo de trabalho aí via Ministério em Itamaraty. Perfeito, Lara, muito obrigada. Acho que realmente é uma organização que tem sido muito presente, tanto no quanto no 2, que me chamam muita atenção, realmente são essas associações de catadores, e é bem impressionante ver mesmo como as demandas deles acabam sendo realmente levadas em consideração e sendo ouvidas e faladas em plenário. Então, acho que é um bom exemplo de sucesso ali, né, de articulação, e que outras organizações podem se inspirar também para fazerem ali a sua voz e suas demandas serem levadas em consideração. Paula, uma das abordagens defendidas ali para o futuro do tratado é entender o problema da poluição plástica considerando todo o ciclo de vida do plástico, né? Isso é, desde a produção do item até o descarte e a sua reintrodução na cadeia produtiva. Nesse sentido, né, o setor industrial ele vai ter um papel muito relevante para a transição dessa economia linear que a gente tem agora para uma economia circular. Como que você enxerga, né, o papel da indústria nas negociações e também depois que o tratado tiver desenvolvido, né, tiver elaborado? Bom, obrigada, Natália, pelo convite. Obrigada, Ana e Lara, por dividirem esse espaço, né? Acho que a gente está bem representado, trazendo cada uma visão sobre o todo e agradeço também à Liga das Mulheres por ter feito esse convite e ter proporcionado essa nossa discussão junto, né? Acho que super relevante e um prazer estar aqui. Realmente, assim, eu participei da negociação representando a Abiplast, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, que é uma associação bastante relevante, porque representa muitas indústrias, né? A Lara falou, o Brasil é um produtor, né? Nessa visão global de um tratado para a poluição plástica, o Brasil é um produtor desde a matéria-prima, que não é representado pela Abiplast, e depois representado pela Abiplast desde os transformadores, os que fabricam todo tipo de produto plástico, até os recicladores, os responsáveis pela reintrodução no processo produtivo do resíduo plástico. E eu acho que realmente assim a gente teve uma indústria melhor organizada nesse INC2 que não tinha no INC1, né? No INC1 eu não vi uma indústria tão presente, apesar de eu não estar presencialmente também, as organizações da sociedade civil estavam melhor representadas, e agora no INC2 a gente viu que a indústria também estava presente, participando das discussões. E eu, assim, eu concordo muito tanto com o que a Ana quanto que a Lara falou, porque vai ser um processo árduo, né? Eu acho que a gente demorou 10 anos para discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil, e agora a gente tem que, em 2 anos, discutir um Tratado Global de Poluição Plástica, né? E vai ser árduo, vai ser difícil, vai ser
bastante debatido, mas é importante que a gente traga as visões dos multi-stakeholders, sejam ele a academia, a sociedade civil e a indústria, porque a gente não vai conseguir construir nada. A indústria foi provocada, né? Eu acho que se eu pegar a indústria de 5 anos atrás, ela era uma indústria muito diferente do que a indústria hoje em dia na questão das negociações, da forma como acredita na negociação e que realmente tem um papel importante e relevante na questão de trazer soluções também, né? Acho que não, a indústria não está só na posição de reação, mas também de ser proativa e de trazer e levar o que é possível negociar e que tem que ser negociado. Então, acho que como indústria, a gente acredita que nesse momento, né, da implementação, a gente vai ter que ter um comitê nacional sobre governança dessas tomadas de decisão, e essa governança tem que estar de novo presente, sociedade civil, indústria e academia juntos. Porque a academia vai trazer essa parte da ciência e do levantamento de dados e informações para a tomada de decisão em relação aos plásticos problemáticos e desnecessários, né? A gente discute muito isso dentro da indústria. O que são plásticos problemáticos e desnecessários? Para quem? Né? E quando eles são desnecessários, será que não é o produto em si que é desnecessário ou é o material que é desnecessário, né? Também. Então, muito para a gente não substituir um produto feito de um material por outro material, sendo que, na verdade, a gente está reduzindo talvez o impacto, mas continuando tendo um impacto negativo, né? Então, muito mais às vezes a discussão precisa transcender o material e ser sobre a utilização do produto também. Já trazendo, né, e aí por isso eu acredito muito nas avaliações, né, nas análises de ciclo de vida, quando a gente olha, né, da extração lá do petróleo, de quanto que se emite da extração do petróleo até você reintroduzir um produto e num sucedâneo, por exemplo, em relação a esses impactos, né? Então, primeiro, né, o produto é útil ou não é? Então, se ele é útil, vamos fazer análise de ciclo de vida para ver se existe um melhor ou não para se substituir, né? Em relação a outro ponto que eu acho que a indústria vai ser impactada, mas ele é importante e tem uma mudança de dinâmica também da indústria, que é a questão das metas de conteúdo reciclado, que foi um ponto que, inclusive, o governo brasileiro colocou. Então, se a gente fala, né, de production cap ou a gente fala sobre metas de conteúdo reciclado, a gente acredita que a demanda tem um potencial de trazer muita diferença em relação ao uso do material virgem e também trazer essa visão da gestão de resíduos eficiente, né? A gente sabe que a política nacional está aí há 13 anos, já desde 2010 foi publicada a lei de resíduos sólidos, mas como que a gente torna ela mais eficaz e mais eficiente, né? A gente tem foi uma lei muito discutida, mas ainda assim a gente tem problemas em relação à existência ainda de aterros, né? A questão dos catadores é uma parte muito relevante, né, no Brasil. A gente está falando de particularidades regionais e quando a gente vai falar de particularidade regional, a gente tem que olhar para a questão de catadores, porque eles são responsáveis por 90% do resíduo, né, que a gente recupera no Brasil, vem da mão dos catadores. Então, como que a gente faz uma capacitação, porque é uma capacitação de fornecedor, né? A gente não está fazendo só um trabalho, não é só um trabalho social, né? A gente tem capacitação da nossa cadeia de fornecimento, e é assim que eles querem ser vistos, né? Assim que eles devem ser vistos, e como que a gente traz mais justiça social para esse elemento também. Então, eu acredito que a indústria vai querer contribuir e tá com um posicionamento bastante diferente dos últimos 5 anos, conforme eu falei no início,
mas a gente só trabalhando em conjunto que a gente vai conseguir alcançar as metas ambiciosas mesmo, que a Lara pontuou lá no final de 2024. Obrigada, Paula. Muito legal essa sua fala, que já traz uma dimensão do quão sistêmico pode ser, né, deve ser as discussões desse tratado, pensando aí na análise do ciclo de vida, na extração, inclusive não só na substituição de um material por outro, mas repensar o que que a gente usa, como a gente usa, por que a gente usa o que a gente usa agora, né? Então, acho que foi muito boa essa sua colocação e também de como a indústria tem que estar junto nessa discussão para poder fornecer não só como você falou, de forma reativa, mas também propondo, né, soluções de uma forma propositiva. Bom, não é fácil, né, como a Lara falou também, a gente está falando de diversos contextos, e cada país, cada contexto tem ali a sua prioridade. Eu queria ouvir de vocês, quais são as prioridades que vocês acham, o que na visão de cada uma de vocês, não pode ficar de fora desse tratado. Ana, vamos começar com você? Vamos. Bom, eu começo reforçando um ponto que você levantou, que foi fazer essa transição da economia linear para circular, e que essa transição seja feita de forma justa, né, social. Para isso, eu vejo que a gente, né, como a Paula bem pontuou, a gente tem que ter essa redução em itens, né, mas não necessariamente substituir o plástico por um outro tipo de material, seja ele um bioplástico ou um outro material que ainda vão criar, ou, enfim. Então, ter essa redução na produção, mas ter esse entendimento do que é desnecessário, né? Enfim, que tipo de produtos a gente consegue utilizar e que tipos a gente vai ter que reduzir, né, na utilização na nossa sociedade como um todo, simplificação dos plásticos e dos aditivos que são colocados nos plásticos, porque isso vai permitir que a gente tenha essa transição da economia linear para circular. Porque se a gente já cria um produto, um plástico, que seja, né, hoje em dia a principal dificuldade da reciclagem é porque a gente tem uma variedade gigantesca de plásticos. E cada tipo de plástico, né, o plástico ele não é uma coisa só, existem vários tipos de plástico. Cada tipo de plástico tem vários aditivos nele para dar as cores, a maleabilidade, todas essas propriedades que os plásticos têm, né, os diferentes tipos de plástico. Então, simplificar os tipos de plástico dos seus aditivos vai permitir que a gente transite dessa economia linear para circular, que a gente vai desenhar, criar um produto que já é pensado lá na reciclagem, reutilização, e reintrodução dele no sistema. Então, na cadeia produtiva. Então, isso para mim é fundamental, essa simplificação dos tipos de produtos, né, produtos plásticos e seus aditivos. Responsabilizar também os produtores. Então, para mim, não tem sentido os governos, a sociedade civil estar pagando pelos danos que os produtores de plástico, enfim, né, tanto da matéria-prima quanto dos produtos estão causando no meio ambiente, estão causando, né, para a saúde humana e etc. Então, a responsabilização também é uma coisa que eu considero super importante neste processo. E é isso, e é entender essa questão da poluição plástica, porque o tratado é para combater a poluição plástica. E para combater a poluição plástica, a gente tem que atuar em todas as fases do ciclo, né, dos plásticos. Não vou nem falar ciclo de vida, porque eu aprendi lá da reunião em Paris que o plástico não tem vida. O plástico, né, ele é um material. Então, vida quem tem somos nós, que está sendo fortemente afetado pelos plásticos, né, todos os seres vivos. Então, nesse ciclo aí dos plásticos, desde a sua produção, a sua utilização, esse é o descarte e manejo incorreto. Então, atuar, né, de forma sistêmica, entendendo, compreendendo os problemas e atuando em todas essas fases para que a gente combata a poluição, porque o tratado é para combater a poluição plástica, que é isso que causa, né, um grande dano no meio ambiente, enfim, nas sociedades de maneira geral.
que eu gostaria de ressaltar, né, para o tratado. Obrigada, Ana. Muito importante isso que você trouxe. Eu espero também, torço muito para que isso seja traduzido no tratado. Acho que essa questão da complexidade e diversidade dos plásticos, acho que é algo que ainda não é muito claro para as pessoas, para a sociedade no geral, né? Acho que ainda se tem uma ideia muito errada, muito simples do que é o plástico, né? Eu acho que essa questão da simplificação e das pessoas entenderem quantos componentes, né, fazem parte daquele material e como isso dificulta, né, depois a reciclagem e tudo mais, é muito importante mesmo. Acho que essa clareza ainda não está assim muito difundida na sociedade. E aí, Nath, eu gostaria só Uhum. de incluir, né, mais uma informaçãozinha, que é exatamente por isso que nós, da Coalizão dos Cientistas, a gente está tentando fornecer essas informações as partes envolvidas no tratado, né? Para a indústria, para os membros de Estado, enfim, para os tomadores de decisões. Porque, por exemplo, se a gente pega a questão da reciclagem química, né, que vem sendo muito falada durante as negociações. Realmente, muitas partes elas não têm noção que a reciclagem química ela também é muito problemática, por exemplo, porque durante o processo da reciclagem química, ah, tem o ar com componentes tóxicos que é liberado, tem, né, todos esses aditivos dos plásticos, que muitos deles são tóxicos, eles acabam sendo liberados de alguma forma durante esse processo de reciclagem. Então, a gente tem poluição atmosférica, a gente tem a liberação de micro e nanoplásticos também, né, dessas micro e nanopartículas durante o processo. Então, tudo isso também é problemático. E, às vezes, algumas potenciais soluções, né, elas vêm sendo propostas sem esse conhecimento, sem esse entendimento de que, poxa, talvez você está só transferindo um problema de uma coisa para outra. É claro que a gente não pode, que a gente tem que achar soluções, né? Então, a gente tem que resolver a questão da poluição plástica. E, claro, em alguns casos, alguns tipos de soluções são viáveis, dependendo do contexto, do tipo de polímero, do contexto local, por exemplo, na questão, né, da reciclagem, seja ela química ou mecânica, o transporte do plástico. Poxa, o Brasil, por exemplo, é um país gigante. Se você vai ter que transportar esse material de uma ponta a outra do país, porque a indústria de reciclagem, sei lá, é lá no norte, você vai estar trazendo material do Rio Grande do Sul, todo esse transporte do plástico até uma indústria de reciclagem química, por exemplo, ele vai ser muito problemático, porque tem a liberação de gases que aumentam, né, o efeito estufa, então as alterações climáticas, entende? É todo um grande problema e que a gente tem que olhar minuciosamente e em detalhes cada tipo dessas potenciais soluções. Então, as informações científicas independentes, né, quando a gente diz os cientistas do grupo da Coalizão de Cientistas, eles são independentes. A gente faz ciência, mas a gente não está fazendo, descobrindo, fornecendo e publicando esses dados com algum viés. São feitos de forma independente. Então, esse fornecimento das informações da Coalizão de Cientistas, ele é super importante para que os tomadores de decisões entendam e a indústria também, claro, e a sociedade civil, todo mundo, que a gente converse, que a gente esclareça e que, tendo essa visão, esse conhecimento, essa visão bem clara de todas as questões, a gente possa tomar as melhores decisões de acordo com as necessidades locais, com, né, o que é viável e recomendado para cada tipo de situação. Então, que a gente faça escolhas sábias e inteligentes para combater a poluição, né? Que é isso que todo mundo quer. Então, todas as partes envolvidas, a sociedade civil, os tomadores de decisões, os cientistas, a academia, todo mundo tem que trabalhar junto para que a gente chegue nesse nosso objetivo. Porque senão vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem que conversar, se entender, todo mundo contribuir de uma forma construtiva para isso, para que a gente consiga realmente atingir nossos objetivos, que são e devem ser muito ambiciosos. Obrigada, Ana. Super importante essa sua complementação para a gente entender que não existe uma solução só que vai dar conta de tudo, né?
um combinado aí de possíveis caminhos que a gente, né, vai seguindo juntos para considerando a análise de risco, né, de cada uma dessas decisões, para quem, né, implementando uma coxa aí de retalho de soluções para seguir em frente. Lara, na sua visão, qual que é a prioridade, o que não pode ficar de fora do tratado? Obrigada, Nath. Eu vou pegar alguns ganchos da fala da Ana, né? Porque tem muitas coisas que a gente está também super de acordo, mas vou dar um passo atrás, né, nessa reflexão de que o Tratado Global que está, né, tratando aí da questão da poluição por plástico, é porque a gente está né, na lama do plástico, né? Literalmente aí, é isso que está acontecendo. Então, como que a gente chega até aqui, né? Se a gente chegou até aqui é porque o que a gente fez até aqui não deu certo. E o que a gente fez até aqui foi, teve uma mudança, né, de uns 40, 50 anos para cá, de matriz mesmo, de material, porque, né, todo mundo lembra aqui de ter pelo menos um item retornável, seja leite, refrigerante, seja qualquer coisa, alguns anos, não, nem precisa ir tão atrás, né, que a gente nem tem 40, 50 anos, mas um pouquinho mais cedo, assim, uns 20 anos atrás, a gente tinha contato com embalagens reutilizáveis, né? Então, teve uma mudança de padrão de consumo que tornou as embalagens muito mais acessíveis, porque elas se tornaram descartáveis, né? A gente teve uma mudança de comportamento e cultura que acelerou mesmo, né? O dia a dia, a vida, hoje é delivery, take-out, né? Coisa já pré-fatiada e pronta no supermercado. Então, isso exigiu mais embalagens e embalagens mais baratas. E o plástico, ele é um material muito mais barato do que os outros materiais, também por conta de como é a cadeia produtiva. A gente está falando de, né, um resíduo da produção de petróleo que gera, né, tem um subsídio na cadeia inteira, que gera, então, o plástico. Então, é muito difícil, né, um outro material competir com o plástico, que se tornou, né, leve, é versátil, tem diversas aplicações, enfim, barato. Então, o plástico se tornou onipresente, né? E é muito mais barato você produzir um garfo plástico, uma embalagem multicamada, como é uma embalagem de salgadinho, uma embalagem de bolacha. Imagina, quanto custa botar um garfinho plástico no mercado? Quanto tempo esse garfinho plástico vai durar? Um prato, uma sacola plástica? Né? Quanto custa para a indústria botar esse produto no mercado? E quanto é que custa você estruturar todo um sistema de coleta e logística reversa e retorno depois para o sistema? É muito mais caro. Então, a conta não fecha. O investimento que é colocado em produção de novos produtos, né, fábricas e plantas, ele é muito maior do que o investimento que é colocado para estruturar os sistemas que deveriam retornar esses produtos para a cadeia. Por isso a gente tem uma economia que é absolutamente linear. E o que a gente fez até aqui foi focar em soluções que a gente chama de, no inglês, downstream, né, que é fim da cadeia, que é coleta seletiva, reciclagem, destinação e essas tecnologias que se dizem, né, inovadoras de recuperação energética, reciclagem química e incineração. Então, da coleta para frente, né? Foi isso que a gente investiu enquanto país, mas enquanto sociedade, porque os outros países fizeram a mesma coisa. E não investiu no que a gente chama de upstream, né? Que é o começo da cadeia, que é repensar lá no design do produto. Na hora que você coloca um produto no mercado, já tem uma cadeia estruturada para de novo. Né? E a nossa PNRS diz isso, né? Primeira item da hierarquia de gerenciamento de resíduos é a não geração do resíduo. Isso pressupõe que ele vai voltar para o sistema, o produto não vai virar um resíduo. Então, é a não geração, a redução, a reutilização, para daí sim a gente pensar em reciclagem, destinação e tratamento. Então, teve um deslocamento muito grande, né, para esse tipo de solução, porque ele é muito mais conveniente, ele é muito mais barato também para o sistema produtivo. E, com isso, né, a gente gera um volume muito maior de resíduos, Brasil e mundo, do que nosso sistema, inclusive de reciclagem, é capaz de absorver. Eu acho que a Ana trouxe aqui uma informação que é muito importante, que a quantidade de plásticos que são colocados no mercado dificulta muito
o retorno disso, né? Lembrando que tem plástico, e são materiais que são colocados no mercado para não voltar, gente, porque não tem logística reversa de canudo, sacola, né? Não tem isso. Então, esses são itens que são feitos a partir de uma matéria-prima que não é biodegradável, não é, na maioria das vezes, né, com exceção de um polietileno, que não é renovável e que não é reciclável. Então, e a gente vai usar aquilo, né? Aquilo é super barato, a gente vai usar aquilo por 1 minuto, vai descartar e vai gerar poluição plástica, e a gente vai lá em Paris negociar um tratado, né, para discutir esse tipo de poluição. Então, assim, tá errado, esse sistema tá errado, a gente precisa repensar isso. E, voltando para a sua pergunta, o que precisa ter absolutamente nesse tratado são soluções de começo de cadeia. Então, ainda que o tratado ele vai pensar todo o ciclo do produto, né, não o ciclo de vida, mas o ciclo do produto do plástico, ele precisa começar pensando na própria utilização, né, o próprio design de um produto ou de uma embalagem que vai ser colocado no mercado. Para fomentar a economia circular. Acho que a chave aqui, a gente falar de economia circular, qualquer produto que seja colocado no mercado precisa voltar para o sistema. E o plástico ele tem uma limitação de reciclagem, então você não vai reciclar o plástico infinitas vezes, como você vai reciclar o vidro e o alumínio. Ele tem uma característica química que, por reciclagem mecânica, não vai conseguir ser reciclado várias vezes. Ele vai virar um tapete, vai virar uma cerda de sei lá o quê, né? Ele vai virar produto com muito menor valor agregado, até que um momento ele vai só esfarelar e virar microplástico. Então, a reciclagem mecânica do plástico, ela é limitada. Então, isso também precisa ser pensado na hora que a gente for discutir reciclagem. E os índices de reciclagem também falam por si só, né? Não é a panaceia, não é o que vai tirar a gente dessa lama. E a gente precisa fechar a torneira, né, Nath? Você falou isso no começo aqui do nosso call. Precisa fechar a torneira. Então, o que precisa aparecer no tratado? Limite de produção. A gente precisa eliminar plástico de uso único, que é desnecessário, que é absolutamente, né, desnecessário, né, que não tem finalidade nenhuma, a não ser gerar poluição. Então, quais são os critérios? Aí cada país vai discutir, né, de volta aí nas suas delegações, o que a gente considera isso. Mas tem muita legislação internacional que já está nesse movimento de proibir itens descartáveis, alguns tipos de embalagem, sacolas plásticas. Então, a gente não vai partir do zero. A gente vai partir já de um arcabouço de legislação internacional, que tem que balizar também a negociação desse tratado. Então, isso está muito conectado com o que são os princípios de economia circular. O primeiro princípio da economia circular é eliminar produtos que são absolutamente desnecessários. Então, a gente, para ter um tratado efetivo, um tratado que se propõe a, de fato, eliminar a poluição por plástico, a gente precisa olhar para onde que está começando a poluição por plástico, que é na produção de itens descartáveis. Então, precisa ter uma eliminação de alguns tipos de itens. Para outros tipos de itens, o plástico ele é super importante, né? Para fins sanitários, para fins alimentícios. O que a gente vai fazer com isso, né? Eu acho que aí é pensar quais são esses plásticos que precisam estar no mercado, mas que eles sejam colocados no mercado também pensando que eles vão ter que voltar. E aí tem um segundo ponto da economia circular, que fala muito sobre reuso, reutilização, né? Então, ter metas de reuso, ter metas de reenvase, refil, para algumas aplicações, como já existe hoje na indústria de bebidas, já tem algumas, né, algumas embalagens que são refiláveis, nem sei se essa palavra existe, reenvasáveis, retornáveis. Já tem grandes marcas que estão fazendo isso. Tem outras marcas que estão produzindo embalagem de plástico reutilizável. Como é que a gente pensa isso, né? Eu acho que aí entra na visão sistêmica mesmo. Como é que a indústria de plástico se inova, né? E realmente se coloca nesse lugar, né? Que é de sair da narrativa de sempre estar na reciclagem, né? Assim, vamos pensar design, vamos pensar reuso, vamos aceitar que algumas coisas a gente vai ter que realmente eliminar, né? Porque senão a gente não vai sair dessa lama. E eu acho que aí a avaliação do ciclo de vida é ótima, né? Ainda mais quando ela é feita por alguma entidade independente que compare alguns tipos de material. Então, essencialmente, Nath, precisa ser um tratado juridicamente vinculante. Se a gente tiver um tratado voluntário, né? A gente já sabe muito bem como são as coisas voluntárias, né? Na nossa vida, que dirá no mundo, né? Nos países membros.
precisa ser um tratado ambicioso, precisa ser um tratado que vai falar de todo o ciclo do produto, começando sim por eliminação, a gente vai ter que falar de eliminação de plástico de uso único, a gente vai ter que falar de reuso, porque isso é economia circular, isso é voltar para o sistema. E a gente precisa discutir as falsas soluções, né? A reciclagem química foi apresentada aqui. A reciclagem química, ela perpetua a produção do plástico, inclusive porque ela transforma o plástico em um óleo, em um combustível, em alguma coisa. Então, ela perpetua essa produção. E isso precisa ser avaliado com muita cautela, porque, né, algumas soluções mágicas não vão ser a solução também para esse tipo de questão. Incineração, tem alguns países que têm, né, já plantas incineradoras, transformando o plástico em CDR, né, que é o combustível derivado que vai alimentar a indústria cimenteira. Recuperação energética, né, ou seja, termoelétricas que queimam lixo para gerar energia e que se dizem renováveis, inclusive, né, que não são renováveis, né, de forma alguma. Então, algumas falsas soluções que se apresentam aí, a gente também precisa tomar cuidado, como também são os casos dos biodegradáveis, oxidegradáveis, oxifragmentáveis, né, basicamente produtores de microplástico. Então, são soluções que são falsas soluções, na verdade, e que precisam ser avaliadas com muita cautela. Então, essencialmente, isso. Obrigada, Lara. Achei super completa a sua resposta. Gente, vocês são muito didáticas. Estou adorando, estou aprendendo muito aqui. E gosto que você trouxe essa questão da hierarquia de resíduos, né? Uma coisa que precisa ser considerada. Então, a gente tem ali alguns caminhos do onde a gente deve investir mais e aí vai caindo até, né, chegar ali na parte downstream mesmo, que eu gosto muito dessa abordagem porque transforma um pouco da narrativa que a gente sempre vem ouvindo, que coloca muita responsabilidade em cima só do consumidor final, de quem vai dispor ali, que não recicla e tal, e essa narrativa traz muito mais a discussão lá para o começo de como a gente escolhe o modelo de desenvolvimento que a gente tem. Então, achei muito, muito boa, muito didática e completa a sua fala. Se eu puder só acrescentar um negocinho no final, sei que já falei bastante, mas para além do tratado, acho que o que é mais importante de tudo é que a gente faça, né, um trabalho dentro do Brasil, independente do tratado. O tratado, né, algumas pessoas já falaram aqui, né, muita ambição, envolve tantas cadeias produtivas em 2 anos. É um processo de negociação, como qualquer outro tratado, que vai levar tempo. Até negociar, ratificar, plano de ação nacional. Então, vai levar tempo. E a gente precisa fazer isso dentro de casa, como vários países já têm legislação. Então, eu quero chamar a atenção aqui para o projeto de lei 2524, que algumas, né, acho que de vocês já conhecem, que é o PL que está no Senado Federal, que fala de economia circular do plástico, e ele converge muito com aquilo que está sendo discutido no tratado. Então, a gente tem como caminhar sem ter que esperar um tratado, né, ditar as diretrizes, porque a gente nem sabe o que vai sair disso, mas a gente precisa caminhar internamente, porque o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, na poluição por plásticos. Então, a gente precisa olhar também para dentro, enquanto a gente está olhando para fora. Obrigada, Lara. Super boa a sua complementação. Queria ouvir um pouquinho da Paula, então. Paula, na sua visão, o que é crucial para o tratado ter no seu texto final? Não, acho que tem 2 pontos bastante importantes que foram falados e que acho que a gente pode abordar, que deveria também, né? Uma é a questão do design para a circularidade, né? Então, como que a gente olha para essa questão de simplificação do produto e a questão também da transição da economia linear para a economia circular, como a gente faz uma transição justa, pensando que muito mais do que uma transição de produção, a gente está falando, né, do plástico ser mais acessível,
mas a gente está falando também de uma sociedade, e aí a gente vai ampliar bastante essa conversa, porque a gente está falando de uma sociedade capitalista, que está baseada no consumo e nas questões de acesso e desenvolvimento social também, então acesso social também das pessoas. Então, a partir do momento que as coisas também se tornaram mais acessíveis, as pessoas passam a ter mais acesso a comprar alguns tipos de produto que antes elas não tinham acesso. Né? Então, essa conversa é muito maior do que substituir um produto por outro, ou a gente mudar a matriz de produção de um descartável para um reutilizável, para um retornável. Né? Então, a gente precisa ampliar essa conversa, porque senão a gente parte de uma coisa que, não, então isso a gente vai funcionar. Mas a economia circular, porque muitas vezes, e eu acredito muito na economia circular, mas ela não pode, na hora, no fim do dia, ela tirar a possibilidade de uma pessoa consumir um produto, e eu não estou falando dos produtos desnecessários ou problemáticos, né? De um produto de cesta básica, porque o produto acabou ficando mais caro na ponta para o consumidor, né? Então, porque a gente sabe que numa sociedade como a nossa, quem paga a conta no final é sempre o consumidor. Então, como que a gente vai garantir tudo isso, né? Eu acho que é maior, né, que a gente ter que olhar para essas questões. E aí, muito a coalizão dos cientistas, né, e eu imagino, né, pelo que a Ana já contou, a coalizão dos cientistas ela é multidisciplinar e transdisciplinar exatamente para olhar para essas questões sociais e econômicas também, que são também tão importantes para essa discussão. Né? Eu concordo que as questões de poluição todas, elas devem ter uma lupa sobre elas, né? Porque senão a gente não tem mais sociedade para daqui a alguns anos, né? A gente vai transcender essa discussão muito de uma outra forma. A sociedade como a gente vive hoje, né? Que é muito maior do que só falar sobre o tipo de produto que ela tá, né? Então o produto ele tá aí para a gente também conseguir atingir com que mais pessoas consumam e tenham acesso aos produtos de cesta básica e tudo mais, né? E não é nem um pouco demagogia, né, falar isso, porque é para a gente olhar para como a gente quer fazer essa transição justa, né? E a gente tem a parte de transição justa, tem um capítulo específico do tratado, que é o item 11, da parte de principais objetivos, que é de transição justa, que a gente está falando muito sobre catadores e catadoras de materiais recicláveis, que isso é super importante, porque, né, na minha fala anterior eu já falei da importância que eles têm, principalmente na questão regional e global também, mas também quando a gente olha para como é que a gente vai fazer essa transição justa para uma sociedade de consumo como a nossa, né? Então, nesse ponto, acho muito importante a gente fazer essas avaliações. E a questão, né? E aí o outro ponto de transição e de design para circularidade, eu acho que os dois se complementam, eu acho que são os meus dois principais temas, sempre trazendo junto, né, baseado em estudos científicos e dados, né, para a gente não ter de novo uma discussão ideológica, mas sim uma discussão técnica e científica sobre tudo, olhando de uma forma sistêmica, né, com todos os pontos e os vieses que essa discussão traz. Então, esse é só minha visão final, assim, ser sucinta também para não estourar o tempo de vocês. Obrigada, Paula, perfeito. Acho que isso que você trouxe é muito, muito importante para a gente também lembrar e difundir, né, relembrar que essa questão da poluição plástica ela não é uma questão
que deve ser analisada só pelo ponto de vista ambiental, que também é uma questão de desenvolvimento social e desigualdade social, e que tem muitas origens de retroalimentação mesmo que devem ser consideradas nessa transição. Então, muito obrigada pela sua fala. E, bom, antes de encerrar, eu queria voltar também, ressaltar, né, um ponto que a Lara trouxe no começo da fala dela, sobre o papel das mulheres nesse tratado. Eu acho que tem muitas, além, né, desse trio maravilhoso que está aqui com a gente, ele é um processo que, em sua maioria, tem sido conduzido por muitas mulheres, não só ali na delegação brasileira, como a Lara trouxe, mas também na própria ONU Meio Ambiente, né, que é quem está conduzindo esse processo, né, seja na figura da diretora executiva, a Inger Ernesson, ou na figura da secretária executiva do INC, que é a Joyce Matur-Philip. Para mim é muito inspirador também ver quantas mulheres estão aí em posições de liderança conduzindo esse tratado. E antes de, né, encerrar, queria passar mais uma vez a fala aí para vocês, se vocês quiserem divulgar um pouco onde as pessoas encontram o trabalho de vocês, ou se quiserem divulgar algum link para as pessoas saberem mais da Colisão dos Cientistas, do Oceano, outros trabalhos que possam, né, ser relevantes aí para o público que está assistindo a gente, e uma fala final ali. Ana, por favor. Bom, então, já que, né, vamos abrir espaço para divulgação, acho que a gente pode colocar na descrição do vídeo, né, Nath, o link para acessar o site da coalizão. Vão ter os membros da coalizão, os resumos que a gente criou até agora e os próximos, né, que a gente for criando para a próxima reunião das negociações de novembro. Então, todo o material que a gente tem produzido, né, esses resumos, os eventos que a gente tem participado, muitos webinars, muitos eventos online, é ótimo. Então, a gente tem tentado fornecer, né, essas informações científicas de maneira independente, sem conflitos de interesse, para todas as partes envolvidas nas negociações, e tudo isso dá para ser encontrado no nosso site, tá? E a mensagem final fico muito feliz com a participação de tantas mulheres nessas negociações, acho que tem sido muito produtivo, foi muito legal, né, reencontrar você, Natália, e conhecer as meninas em Paris. E é isso, acho que a gente está indo na direção certa, estamos juntas e compartilhando experiências e conhecimentos para que a gente consiga avançar nessas negociações. Então, muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa aqui, desse bate-papo com a Liga. Fiquei muito feliz. Obrigada pela presença, Ana, por todo o seu conhecimento. Lara, por favor. Bom, eu vou convidar quem está assistindo a gente para os canais do Oceana, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, que é o @OceanaBrasil, Instagram, Facebook e Twitter. A gente também tem no nosso site alguns dos relatórios que a gente publica, um deles é o Oceano Livre de Plásticos, aqui no estante. Essa é uma publicação que a gente fez e lançou em 2020, ela traz um raio-x, um panorama mesmo do que a poluição por plásticos no nosso país, desde a produção de plásticos de uso único, impactos para a nossa fauna marinha específica aqui no Brasil, impactos para a saúde, legislação internacional, arcabouço legal, como é que funciona tudo isso, enfim, qual que é o tamanho da responsabilidade do Brasil para esse tipo de poluição e as soluções que a gente recomenda. Então, esse é um relatório que está bastante completo, foi construído com muitas mãos, com muitos especialistas e cientistas, está disponível no site da Oceana para download. E quem quiser conhecer melhor também o projeto de lei 2524 de 2022, ele está tramitando no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, está só escrevendo no Google PL 2524/2022. Quem quiser, inclusive, engajar, tem como votar a favor do PL de economia circular por plástico, e tem lá todo o texto, né, as emendas, enfim, é um processo bastante público e transparente. A gente também está no canal do YouTube, também é Oceana Brasil, vários dos eventos, audiências públicas que a gente faz, a gente participa e coloca por lá. E no mais, Nath, agradecer aqui pelo convite novamente, pelo papo, agradecer as meninas, acho que é sempre muito rico quando a gente tem visões diferentes, mas que também se complementam.
É um problema bastante complexo, que exige vários tipos de solução, diálogo, e também fico feliz aqui de estar participando, de ver tantas mulheres nesse processo aí de construção, mulheres na liderança, inclusive na figura da Maria Angélica, que foi a negociadora, mediou vários conflitos lá que rolaram. Então, para mim também é muito inspirador ver mulheres à frente desse processo. Obrigada. Obrigada, Lara. Obrigada pela presença e pelas recomendações. Paula. Gente, nossa, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês mesmo. Divergentes, né? E que a gente vai buscando os complementos e o olhar sobre o futuro mesmo, né? Então, eu fico contente de participar desses debates, gosto de escutar e ver o que eu posso mudar na minha fala a partir do que eu aprendo nessas discussões mesmo. Agradeço a Liga, também conforme as meninas falaram, fiquei muito feliz de estar lá e estar vendo essas lideranças femininas, né? A ministra Maria Angélica foi muito feliz nas discussões, né? Nas coordenações dos conflitos, como a Lara mesmo pontuou. Eu fiz uma transição bem nesse meio do caminho, mas estava lá representando a Abiplast e os canais Abiplast têm suas redes sociais no LinkedIn, no Facebook, no Instagram não, mas eles estão lá, o site da Abiplast também é abiplast.org.br, então se vocês quiserem saber um pouquinho da posição da indústria, vocês podem buscar nesses canais também. Obrigada, gente. Obrigada, Paula, Ana, Laura, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos encerrando, então. Muito obrigada. Um beijo.